a próxima palestra com o tema Infraestrutura de Transporte e Comércio Exterior de Santa Catarina, Evolução e Fluidez Territorial, o doutorando Vitor Hélio Pereira de Souza. Vitor de Souza é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista, com estágio de mestrado sanduíche na Universidade de Buenos Aires. Integra a equipe de investigadores do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas, o Laboratório de Circulação, Transportes e Logística e o Núcleo de Estudos sobre Transportes. Com a palavra, para proferir sua palestra, o professor Vitor Hélio Pereira de Souza. Bom, boa tarde. O trabalho que eu vou apresentar para vocês chama Infraestrutura de Transporte e Comércio Exterior de Santa Catarina, Evolução e Fluidez Territorial. Para tanto, eu organizei o trabalho do seguinte modo. Vamos tratar principalmente de avaliar como o comércio exterior desenvolveu-se na primeira década do século XXI em Santa Catarina, os fluxos gerados e a necessidade de novos investimentos. A apresentação está organizada em 2 momentos. Primeiro, um breve diagnóstico do comércio exterior no estado de Santa Catarina e, consecutivamente, as principais empresas exportadoras, a caracterização dos fluxos e o planejamento da circulação no território. Como vocês devem saber, na primeira década do século XXI, o comércio exterior apresentou um grande crescimento em âmbito mundial, cerca de 130%, sendo que o Brasil cresceu mais de 250% nas relações comerciais. Ou seja, os países em desenvolvimento cresceram muito mais que os países desenvolvidos. Bom, segundo os dados de 2014, o Brasil exportou 225 bilhões, sendo que Santa Catarina foi responsável por aproximadamente 9 bilhões dessas exportações. Dos 26 estados, apenas 10 estados concentraram mais de 80% das exportações. Esse índice, embora pareça não muito significativo, 4% para Santa Catarina, é um índice muito importante, pois nessa década Santa Catarina cresceu mais de 300% na exportação, em uma década. Bom, e quais são os principais parceiros de Santa Catarina? Principalmente a Ásia, União Europeia, Estados Unidos, a LAD e demais blocos. Segundo já apresentado pelo professor Nelson, esses índices são resultados de uma política externa levada a cabo pelo governo brasileiro, que investiu na conquista de parceiros não tradicionais, mas também na dissuasão dessas relações comerciais, na ampliação das relações comerciais. Por isso, temos um índice muito grande de demais blocos. Decompondo um pouco mais esses dados, chegamos a quais são os países que o Brasil exportou mais. Diferente do que ocorre no Brasil para o mesmo ano, em que a China é o principal parceiro comercial, para Santa Catarina, Estados Unidos ainda é o principal parceiro comercial. No entanto, a China aparece em segundo lugar e ocupa um espaço muito importante, seguido de Japão, Rússia e Argentina, que faz parte do Mercosul, um mercado muito importante para o Brasil. Bom, e quais são as empresas exportadoras em Santa Catarina? Em 2014, tivemos 1.585 empresas exportando, sendo que as 10 principais empresas exportadoras concentraram cerca de 60% das exportações, sendo grande parte delas empresas ligadas ao setor agroexportador, como podemos ver, BRF, Seara, Bunge, Cooperativa Central Aurora, Souza Cruz, Pamplona, seguido também de empresas ligadas ao setor manufatureiro, como a WEG, a Tupi, a Waterpool. Bom, essas empresas, embora tenham uma especialização
exporta um perfil de produto muito parecido, também tem uma espacialização no território muito particular. Bom, grande parte das empresas localizam-se na área da fachada atlântica, seguidas de algumas empresas localizadas no centro-oeste, ligadas principalmente ao setor agroexportador. Nos surpreendeu quando fomos confeccionar o mapa Itapiranga, aqui no oeste catarinense, mas ela aparece agora porque a BRF começou a exportar carne suína a partir dessa cidade, e também temos mais algumas outras empresas ligadas ao setor. Bom, no quesito importação, como já foi apresentado, a partir de 2001, Santa Catarina entrou na guerra fiscal, redução de ICMS para atrair empresas importadoras. Bom, essa estratégia possibilitou com que Santa Catarina desenvolvesse uma série de infraestruturas e aglomerados de empresas que favoreceram com que, em 2013, com a igualização do ICMS, não houvesse uma fuga de empresas de Santa Catarina. Diferente das exportações, nas importações, temos um número maior de empresas, e elas são mais desconcentradas também. Olhando as 10 principais empresas, notamos que elas correspondem apenas a 23% do total importado. Grande parte dessas empresas são trading, ou seja, são empresas que fazem o meio-campo entre o vendedor e digamos, a empresa que vai comercializar depois. Essas empresas também apresentam uma espacialização particular que, de certa maneira, remete a todos os outros mapas apresentados aqui hoje, ou seja, uma concentração na fachada litorânea, uma busca por infraestrutura de qualidade, por a proximidade da região portuária. Também contamos aqui com os maiores mercados consumidor, com as maiores taxas de desenvolvimento, ou seja, uma situação muito propícia. Também temos algumas cidades com destaque no interior, que basicamente não se tratam de trading, mas sim de grandes empresas que importam matéria-prima para compor seus produtos finais. Bom, e quais foram os produtos exportados por Santa Catarina? Não surpreende, após vermos quais são as principais empresas, que os principais produtos exportados são produtos ligados ao setor agroexportador. Principalmente carne de galos e galinhas, que é a nomenclatura formal, e também de suíno, embora não apareça aqui, seguido de soja, fumo e motores de diversas características para exportação. Bom, e qual o peso dessa mercadoria? Somente a soja ela corresponde a 27% das toneladas exportadas por Santa Catarina, seguido por a agroindústria de carne para exportação e, com menor expressão, o setor manufatureiro. E no que isso implica? Isso implica em um número grande de caminhões pesados em nossas rodovias. Mesmo porque, segundo o mapa da distribuição, de onde se localizam as principais empresas, elas estão no oeste catarinense, em grande parte, não é? E elas têm que chegar até o mar, até nossos portos. Já vista que nossos mercados parceiros comerciais, mercados de destino, são mercados que não fazem parte da América do Sul. Pensando nisso, não nos surpreende que, como se exporta em Santa Catarina? 90% do valor, mais de 90% e mais de 80%, quase 90% do peso é exportado pelo modal marítimo, mesmo porque o modal rodoviário não pode realizar uma concorrência, pensando no perfil de cargas e no mercado de destino, às exportações, a como é realizada as exportações. O percentual rodoviário é decorrente do nosso quinto maior parceiro, além de outros mais, que é a Argentina e o Mercosul.
como a gente pode verificar, no caso do Mercosul, tanto em valor quanto em peso, essa relação muda. Mais de 90%, 80% das toneladas são exportadas por via terrestre. Isso denota uma ineficiência do setor marítimo para a navegação costeira, já apontada em algumas pesquisas nos últimos anos, com problemas burocráticos e infraestruturais, para o modal marítimo competir com o modal rodoviário nas curtas distâncias. Também não podemos esquecer o perfil de carga exportada para o Mercosul, que nem sempre são cargas pesadas decorrentes do setor do agronegócio, mas também temos manufaturados que têm uma maior possibilidade, possibilidade para ser transportado pelo modal rodoviário. Bom, e por onde Santa Catarina exporta via terrestre? Santa Catarina exporta basicamente pelo Rio Grande do Sul, sendo que 93% do peso e 93% do valor e 84% do peso é exportado pela aduana de Uruguaiana. Santa Catarina possui fronteira com a Argentina e a aduana de Dionísio Cerqueira. Temos a aduana de Dionísio Cerqueira, que apresentou 6% do valor, 10% do peso. E esse valor não é tão expressivo, mas a aduana não é tão velha, é uma aduana do final da década de 80, e desde lá até os últimos anos ela cresceu muito, o que demonstra que ela tem um grande potencial de crescimento, evoluindo, se não me engano, da década de 80 mil para cerca de 400 milhões agora. Bom, pensando um pouco como se planeja a fluidez territorial em Santa Catarina. Segundo o Plano Catarinense de Desenvolvimento, que deveria orientar e traçar metas para o desenvolvimento de Santa Catarina no período de 2005 até 2015, a ideia de Santa Catarina é consolidar-se enquanto um centro integrador da plataforma sul do país. Parece um objetivo um pouco audacioso. No entanto, ao considerar a vocação marítima, a infraestrutura existente, parece um objetivo possível de ser alcançado. No entanto, o mesmo documento coloca como meta que essa integração vai se dar principalmente, essa fluidez territorial, pelo financiamento e investimento no modal rodoviário, como foi apresentado pela Janete agora há pouco. Esse objetivo é interessante em termos, para o momento era interessante, mas, de certa forma, ele é limitador. Bom, vamos analisar um pouco o fluxo de veículos nas vias. Aqui, nesse gráfico, podemos ver o fluxo de veículos totais nas rodovias de Santa Catarina, sendo que a porção da fachada litorânea, seguido da BR-280, 470, possuem um elevado fluxo. Esses dados são de 2007, em que o Estado possuía 222 mil veículos emplacados. A partir de 2015, o Estado salta para 245 mil veículos emplacados. Ou seja, devemos considerar também que, segundo o censo, a área que apresenta maior crescimento demográfico é essa área da fachada atlântica. Também devemos considerar que é uma rota de passagem, é uma área potencialmente com potencial econômico muito elevado, ou seja, essa área tende a cada vez mais concentrar fluxos, o que torna-se um problema. Esse mapa abaixo ele demonstra o número de veículos médios trafegados, que seriam os veículos pesados, como caminhões. E também os veículos pesados eles se concentram basicamente na fachada atlântica, um pouco de carga de passagem na região centro-oeste, o que demonstra uma demanda do setor rodoviário também a ser alcançada. Essa demanda torna-se mais clara ao considerarmos que
Segundo a pesquisa da CNT para o ano de 2016, Santa Catarina possui cerca de 60% das rodovias em péssimas, irregular, ruim e péssimas qualidade. Ou seja, aqui as boas rodovias seriam as azuis somente. São rodovias, rotas de passagem quase sempre, e a rodovia a BR-101, que atende à fachada litorânea, que mesmo assim já apresenta sinais de saturação. Bom, e aí fica a questão, ampliação dos fluxos e reorganização da circulação no território. Bom, não deveria ser uma pergunta, mas ser uma afirmação, não é? Mas não é o que vemos em Santa Catarina. Santa Catarina, nos últimos anos, vem investindo somente nas rodovias, a fim de desafogar uma demanda já existente. Agora vamos ter, no caso de alguns municípios litorâneos, a criação de anéis viários para desafogar o trânsito da BR-101. No entanto, como sabemos, essas obras tornam-se paliativas, de certo modo, porque a tendência é o fluxo aumentar nessa área. Então, teríamos a região da fachada litorânea como o principal ponto nefrálgico para a fluidez territorial de Santa Catarina. Teríamos que investir nessa área, sim, mas aí um investimento deve ser feito com a dissuasão dos fluxos, a tentativa de dissuasão dos fluxos, ou seja, a criação de modais alternativos para o transporte de cargas, de passageiros, e também, pensando exclusivamente na questão do comércio exterior, teríamos que ter investimentos no modal marítimo, seguido de investimentos nas aduanas, como de Dionísio Cerqueira. Em um trabalho de campo que realizamos nessa aduana, constatamos que algumas das empresas adotavam estratégias para fugir dessa má infraestrutura existente. Ou seja, quase sempre a empresa utilizava um caminhão antigo para cruzar a área de fronteira e, se afastando da Dionísio Cerqueira, trocava a mercadoria para um caminhão novo para chegar até Florianópolis ou para distribuir para o restante do país. Nesse caso, também, podemos ressaltar que falta cooperação e integração entre as escalas de poder federal, estadual, municipal e também com a Argentina. A diversificação dessa matriz de transporte está basicamente pautada na questão ferroviária, na ampliação das ferrovias, já que não temos uma rede hidroviária possível de ser fomentada. A dissuasão dos fluxos, que eu havia comentado, e uma visão do território enquanto totalidade. Ou seja, não adianta somente identificar as rotas de fluxos e investirmos no oeste ou na fachada litorânea, porque os fluxos tendem a usar a mesma infraestrutura. O fluxo sai do oeste, passa pela fachada litorânea para atingir o mar. Então, falta necessariamente uma visão desse território enquanto totalidade, uma desconcentração dos investimentos para o território como um todo. Bom, é isso. Obrigado.